Você já parou para pensar que existem algumas equipes que se desenvolvem, performam, entregam resultados, inovação, são referência, enquanto outras equipes às vezes parece que ficam estagnadas, andando em círculos ali. Parece que o líder está sempre reclamando das mesmas coisas, dando as mesmas instruções. É como se o nível de maturidade não aumentasse com o tempo. E não se trata apenas de ter pessoas com potencial ou não. Existe uma coisa que todo líder precisa desenvolver, que é a habilidade de desenvolver a sua equipe. Mas não é qualquer desenvolvimento. O desenvolvimento mais eficaz é o que eu chamo de desenvolvimento diferenciado. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio do Daltoncast de hoje. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Mas antes da gente começar a falar, deixa eu te contar a história que me inspirou a gravar esse episódio. A Verônica era uma gerente comercial que tinha uma equipe de 7 pessoas. Quando ela me procurou, ela estava completamente esgotada. Ela dizia que carregava a equipe nas costas. Segundo ela, o problema era a falta de maturidade da sua equipe. Mas bastaram alguns minutos de conversa para que a Verônica entendesse que o problema não estava exatamente na equipe. O problema, na verdade, era a forma como ela estava tratando o desenvolvimento de cada membro de sua equipe. Para começar, a Verônica tratava a todos exatamente da mesma maneira. Era o mesmo tipo de cobrança, as mesmas reuniões de ensinamento de novos conhecimentos. Ela tratava todo mundo como se fossem exatamente iguais. E existe um conceito que eu ensino no Líder no Comando, que é o conceito da unicidade do ser humano. Cada ser humano é único. Cada ser humano apresenta comportamentos, possui habilidades e a capacidade de comunicação de maneira diferente. O cérebro de cada um vai se desenvolvendo ao longo do tempo, gerando essa unicidade. Logo, quando você tenta tratar todas as pessoas da mesma maneira, se comunicar com todas as pessoas da mesma maneira, você acaba encontrando dificuldades, obstáculos. Dentro do conceito de evolução profissional no Líder no Comando, eu ensino que existem 4 níveis de evolução profissional. E você deve observar que o nível de evolução profissional está atrelado à posição. Existe o primeiro nível, que é o nível da iniciação. É quando aquele colaborador começa naquela posição. Ele pode ter entrado na sua empresa ou ele pode ter sido promovido dentro da sua empresa. Não importa. Ele pode estar há muito tempo com você, mas para aquela posição ele pode estar nesse nível em iniciação. Esse nível normalmente dura apenas algumas semanas e ele entra automaticamente no nível de aprendizagem. Dentro do nível de aprendizagem, ele vai começar a adquirir as habilidades específicas para aquele cargo. É muito importante que você observe também que ele tem que trabalhar as habilidades fundamentais, que eventualmente não estão relacionadas diretamente àquele cargo, mas são habilidades que ele carrega, como, por exemplo, a capacidade de análise. Já num nível mais avançado, ele entra no nível de competência. É o nível em que o colaborador é totalmente capaz de executar as tarefas, as atividades, as responsabilidades daquele cargo para o qual ela está designada. Avançando ainda mais, o colaborador chega no nível de proficiência, um nível no qual ele não somente é competente, mas ele é capaz de instruir outros colaboradores. Ele pode estar pronto para ascender a um novo cargo, desde que ele já tenha algumas competências deste novo cargo para o qual ele será promovido. E veja
que o nível de evolução profissional ele tem que ser observado sobre as 3 dimensões que eu falei anteriormente. Ela deve ser observada do ponto de vista de habilidades, sendo essas habilidades tanto fundamentais como habilidades técnicas inerentes àquela posição. Deve ser avaliado também do ponto de vista de comportamentos. Não necessariamente um profissional habilidoso tem o comportamento adequado. Inclusive, os problemas relacionados a comportamento são as maiores causas de aborrecimento, de frustração dos líderes. Por isso é muito importante você aprender a identificar comportamentos e aprender, inclusive, a desenvolver novos comportamentos na sua equipe. E existe ainda uma terceira dimensão que eu trato separado, eu chamo de dimensão da comunicação. Sim, eu sei que comunicação tem muito de habilidade e também tem muito de comportamento. E às vezes você não sabe exatamente se o problema está em habilidade ou está em comportamento, mas eu acredito que comunicação é algo tão importante para qualquer função que eu escolho fazer uma avaliação específica para aspectos relacionados à comunicação. Principalmente em atividades onde a comunicação é essencial, como era o caso da equipe da Verônica, uma equipe de vendedores. Sim, é possível que vendedores experientes entrem, inclusive, numa posição passando pelo nível de iniciação. Por quê? Porque mesmo sendo um vendedor experiente, para aquela posição, naquela empresa, naquela equipe, a pessoa ainda está se adaptando, ainda está conhecendo a forma como o líder trabalha, como as pessoas da equipe se relacionam. Então é muito importante uma atenção focada nesse período de iniciação. Aquela integração de 2 horas que as pessoas fazem precisa ser avaliada sobre um novo aspecto. Você precisa, de fato, acompanhar aquela pessoa por 1 ou 2 semanas para se certificar que ela está adaptada àquela posição. Passando, então, para o nível de aprendizagem. E esse tempo de aprendizagem, quando a pessoa tem experiência, pode ser maior ou menor, vai depender se você vai ter que reensinar algumas coisas, quebrar alguns modelos pré-existentes, ou se você vai apenas continuar aquilo que ela já conhecia anteriormente. Por isso, muitas pessoas preferem pegar pessoas com menos experiência, para não ter que passar por esse processo de reaprendizagem, de quebrar modelos que não funcionam muito bem. E se você trata esse colaborador experiente como um profissional competente, você acaba se frustrando, porque ele ainda está no processo de aprendizagem. E às vezes o líder não enxerga que experiência é diferente de nível de evolução profissional do cargo em questão. São coisas distintas. Existe frustração de ambos os lados. De um lado do líder, a frustração pelo colaborador não entregar. Do lado do colaborador, a frustração por estar sendo cobrado por algo que ele ainda não é capaz de fazer. E quando você cobra alguém de algo que a pessoa não é capaz de fazer, só existe um resultado possível: a ansiedade daquele colaborador vai aumentar substancialmente. E então você vai ter um componente adicional. Além da ansiedade normal de estar trabalhando num novo cargo, numa nova posição, sendo cobrado por pessoas em ambientes diferentes, vai vir o aumento da ansiedade que advém da forma como essa cobrança é realizada. No desespero, o colaborador não sabe nem o que fazer para entregar aquele resultado que se espera. E aí, o que acontece? Você vai demitir o colaborador no período de experiência. Ou pior, vai deixar passar o período de experiência sem fazer o desenvolvimento diferenciado daquele colaborador. E lá na frente você vai dizer que ele está desmotivado. Na verdade, é o desengajamento, e vai acabar demitindo aquele colaborador. Olha o tempo que foi perdido por uma avaliação inicial incorreta e pela falta do desenvolvimento diferenciado de equipes. Entendido, então, que são 3 dimensões e 4 níveis de evolução profissional para cada posição, é preciso que você analise e identifique em que nível cada membro da sua equipe está. E desenhe o plano de desenvolvimento deste colaborador de maneira diferenciada. Sim,
cada colaborador demanda um desenvolvimento diferente. Eventualmente, existem temas, principalmente relacionados a habilidades técnicas, que podem ser compartilhados por mais de um colaborador. Aí sim faz sentido você fazer um treinamento amplo para toda a equipe, onde toda a equipe vai receber aquele conhecimento. Agora, existem vários aspectos, principalmente os ligados a comportamento, que você pode até dar um treinamento básico para a equipe de colaboradores, que vai trazer conhecimento, clareza, visão, entendimento para todos os colaboradores. Como, por exemplo, o treinamento de gestão de estado emocional que eu dou para muitas empresas, onde a gente trabalha ali a gestão das emoções e o como você utiliza a gestão das emoções para potencializar seus resultados. O treinamento de comunicação, o treinamento de mentalidade de evolução, o workshop de gestão da performance pessoal que engloba esses e mais o tema de produtividade incremental. Então, é um workshop que você pode entregar para toda a sua equipe, porque é um conhecimento que ninguém ensina em lugar nenhum e que é muito útil. Agora, o que cada colaborador vai desenvolver a partir deste conhecimento, aí o líder tem que entender, tem que ajudar, tem que apoiar. E, obviamente, para que o líder consiga fazer isso, ele precisa dominar essas técnicas a ponto de estar no nível de proficiência para atuar como mentor da sua própria equipe. Então perceba que desenvolver não é só treinar, é de fato você traçar uma trilha de desenvolvimento individual para cada colaborador da sua equipe. Lá no caso da Verônica, ela tinha uma colaboradora, a Júlia. A Júlia ela entregava muito resultado, mas ela estava estagnada em alguns comportamentos contraproducentes que geravam desgaste dentro da equipe, que geravam desgastes no relacionamento da Júlia com a Verônica. Então, entendido que alguns comportamentos precisavam ser ajustados, a Verônica conseguiu traçar um plano de desenvolvimento para a Júlia que ajudou a Júlia a mudar seus comportamentos. Em 30 dias, a Júlia parecia que era outra pessoa. Mas foi preciso que a Verônica fizesse essa avaliação, identificasse esse ponto específico e começasse um processo de feedback de evolução contínua com a Júlia. Ela utilizou uma outra técnica, que é o feedback de evolução contínua, que você já deve ter ouvido. Eu já falei sobre feedback de evolução contínua, inclusive na última live do Manhã no Comando, nós falamos especificamente sobre o feedback de evolução contínua. Lá no LinkedIn, eu tenho um programa semanal, toda terça-feira, às 8h30, no horário de Brasília, o Manhã no Comando, uma live onde você pode participar e onde eu compartilho um pouco do meu conhecimento com a minha audiência lá no LinkedIn. Então, recapitulando, para que você possa desenvolver a sua equipe de maneira diferenciada, é preciso que você avalie o nível de evolução profissional de cada colaborador nas 3 dimensões: habilidades, comportamentos e comunicação. Feito isso, você vai identificar o que precisa ser feito, criando um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador, traçando metas de evolução, e essa evolução ela é quantificada, por isso que é importante você identificar os níveis. Eu ensino no Líder no Comando como você consegue atribuir notas, níveis para cada habilidade, para cada comportamento, para cada aspecto da comunicação, de maneira que você possa, de fato, acompanhar, medir o desenvolvimento de cada colaborador. Um treinamento onde você não consegue perceber o aumento no nível, a evolução do colaborador, é desperdício de tempo, energia e dinheiro. É muito importante que você consiga ver os resultados do desenvolvimento, ver em cada passo o que está mudando dentro da equipe, os resultados crescendo, os comportamentos cada vez mais alinhados com o que a empresa pretende em termos de resultado. E talvez você esteja pensando que isso tudo é muito complexo, que é melhor você terceirizar essa responsabilidade, que é melhor você vou chamar aqui a pessoa do RH
Eu vou passar para ela esse problema. Olha, RH, tem uma área lá que é desenvolvimento de pessoas. Então eu vou entregar para o RH, eu vou falar assim: preciso que você desenvolva o meu time. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Pode ser até que você perceba alguns ganhos, porque o que o RH vai fazer é entregar, por exemplo, um workshop de gestão da performance pessoal que eu entrego. Mas isso vai resolver o problema de maneira definitiva? Não, porque se isso não for transformado em prática no dia a dia, vai ser só energia desperdiçada. É preciso que, atrelado ao desenvolvimento de habilidades e comportamentos essenciais, fundamentais, haja também o desenvolvimento traçado pelo líder, acompanhado pelo líder, a metrificação, o feedback de evolução contínua, para que, de fato, um treinamento possa ser produtivo, possa gerar resultados. Agora, e se você não tem RH na sua empresa? Como é que você faz? Você entra em contato comigo. O meu contato está aqui na descrição desse episódio, mas fique sabendo que é o daltonribeiro.com.br/contato. Lá você tem acesso ao WhatsApp da minha equipe, pode marcar uma conversa comigo e eu posso ajudar você a desenhar tudo isso, a desenvolver a sua equipe. Te mostro como aplicar o teste de nível de evolução profissional para cada cargo que você tem na sua equipe, porque precisa ser para cada cargo. E fazendo tudo isso, você vai conseguir, de fato, criar um programa de desenvolvimento para a sua equipe, um programa de desenvolvimento diferenciado, que vai analisar os aspectos individuais e traçar os planos de desenvolvimento de cada colaborador. Lembre sempre que adultos aprendem quando eles enxergam sentido naquilo que eles estão aprendendo. O papel do líder no comando é exatamente esse: dar direção, mostrar propósito naquilo que ele está fazendo e construir a ponte entre o potencial do colaborador e a entrega que ele pode de fato fazer. Esse é o seu papel enquanto líder no comando, e existe metodologia, método para que você faça isso de maneira assertiva, de maneira a gerar resultados. E aí, gostou desse episódio? Então compartilha com outros líderes que, assim como você, querem aumentar o seu nível de excelência na liderança. Se curtiu, deixa aqui o seu like. Quer fazer alguma pergunta? Quer deixar algum comentário? Fique à vontade, eu vou adorar ouvir, conversar com você. Você pode entrar em contato comigo entrando lá no meu site e também através do LinkedIn e do Instagram. Aqui na descrição tem o link para os meus perfis. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.